Por exemplo, ó, essa situação aqui foi dado para a gente o módulo do vetor U e o módulo do vetor 3 e o ângulo, né? Ou o módulo do vetor V, que é igual a 3, e o ângulo entre esses dois vetores. Então, a partir disso, você pode calcular coisas como produto escalar ou até mesmo esses módulos aqui, ó. A gente viu aí que o módulo de U tem que ser igual a 2, que o módulo de V tem que ser igual a 3 e θ 120 graus, né? Onde quem é θ? Então, U, vamos dizer que seja assim, né? E V. Então, esse é o θ que ele está dizendo, que é 120 graus. Então, gente, só com essas informações você consegue, por exemplo, calcular o produto escalar U escalar V. Porque a gente viu que isso aqui é o módulo de U, módulo de V, vezes o cosseno do ângulo θ. Ora, então isso aqui vai ficar 2 vezes 3 e cosseno de 120 graus. Ou seja, você vai ficar com 2 vezes 3. Cosseno de 120, a gente sabe que é menos o cosseno de 60, né? Ou seja, 2 vezes 3 vezes menos 1 meio. Ora, então, esse produto escalar é igual a menos 3. Módulo de U mais V. Quem será que é o módulo de U mais V? Bom, eu sei quem é isso aqui ao quadrado, né? A gente viu na última aula. Isso aqui ao quadrado é módulo de U quadrado mais 2 vezes U escalar V mais módulo de V quadrado. Então é só substituir, né? O módulo de U é 2, o escalar V deu menos 3, né? Que a gente viu aqui. E o módulo de V, 3 ao quadrado fica assim. Então você vai ficar aqui com 4 menos 6 mais 9, né? Isso aqui vai ser igual a 7, né? Aqui. Eu achei o módulo de U mais V ao quadrado igual a 7, né? Isso aqui é raiz de 7, né? Vou colocar aqui embaixo. Módulo de U mais V é igual a raiz de 7. Por fim, você faz do mesmo jeito, né? O módulo de U menos V ao quadrado. Módulo de U quadrado menos 2 vezes o escalar V mais módulo de V quadrado. Então, dessa vez você vai ficar com... Isso aqui dá 4, né? A gente já viu aqui. Menos 2 vezes, aí aqui fica menos 6. E aqui a gente já viu que é 9, né? Ou seja, nós vamos ficar agora com 12, 16, 16 com 9, 25. Então, o módulo de U menos V vai ser igual a raiz de 25, que é 5. Aqui eu coloquei 6, é 3, né? Era 3 o produto escalar. Então, o produto escalar dava menos 3, né? Eu coloquei menos 6, eu copiei daqui errado. Então, isso aqui vai ficar assim, né? Então, voltando aqui, 6, 4, 19. Né? Queria mostrar para vocês, ó, essas desigualdades importantes que a gente tem. A desigualdade de Schwarz, que diz que o módulo do produto escalar é sempre menor ou igual
do que o produto dos módulos, tá? E a desigualdade triangular, que diz que o módulo da soma é sempre menor ou igual do que a soma dos módulos. São desigualdades que têm aí uma demonstração, mas a gente vai omitir a demonstração nesse curso. Então, a desigualdade triangular ela é bem intuitiva, né? Veja que, de fato, o comprimento desse vetor soma é sempre menor do que a soma desses dois outros comprimentos aqui, né? Observe que lá em 2, né? O que é 2? Isso aqui, ó. Observe que o produto escalar de U com V, né? Ele é o módulo de U, módulo de V, cosseno de θ, né? Ou seja, módulo de U, módulo de V é igual a U escalar V sobre cosseno de θ. Observe que, claro, supondo que esse cosseno é não nulo, tá? Veja que o que está do lado esquerdo aqui é sempre um número positivo, porque aqui eu tenho um produto de dois módulos. Ou seja, esse quociente é sempre positivo. Então, se esse quociente é positivo, significa que o numerador e o denominador têm que ter o mesmo sinal. Se o produto escalar for um número positivo, então o cosseno do ângulo tem que ser positivo. Se aqui for negativo, o cosseno do ângulo tem que ser negativo. Produto escalar é positivo somente se o cosseno for positivo. E aí, nesse caso, você já tem informação que o ângulo tem que ser entre 0 e 90. Tá vendo? E se o produto escalar for negativo, que é equivalente a dizer que o cosseno é negativo, então você já sabe que o ângulo entre U e V tem que ser um ângulo entre 90 e 180. E é claro que se o escalar V for zero, então o cosseno de θ é igual a zero, se somente se θ for um ângulo de 90 graus. Aqui as situações, tá? Assim, gente, dois vetores U e V, isso é uma coisa importante, por isso que eu estou destacando aqui, né? Dois vetores U e V, eles são ortogonais se somente se o produto escalar entre eles for igual a zero. Pronto, então nós temos aí alguns exemplos para a gente trabalhar agora. Vamos ver esse primeiro aqui. Mostre que os seguintes vetores são ortogonais. Então, o que é que você vai fazer? Calcula o produto escalar entre eles, certo? Então, tu tem 1 menos 2, 3, escalar 4, 5, 2. Ora, esse produto escalar é 1 vezes 4, mais menos 2 vezes 5, mais 3 vezes 2. Ou seja, 4 menos 10 mais 6, que é igual a 0. Ou seja, esses vetores são ortogonais, né? Os vetores U e V. Os vetores I e J são ortogonais, pois... Por que é que eles são ortogonais? A gente já sabe, a gente já viu isso geometricamente, né? Mas aqui, fazendo a conta, ó, tu tem I escalar J, que é 1, 0, 0, escalar 0, 1, 0. Então, isso é 1 vezes 0, mais 0 vezes 1, mais 0 vezes 0, que é igual a 0. Então, de fato, esses vetores aí são todos ortogonais, tá bom? O enunciado diz o seguinte: provar que o triângulo com esses vértices aí é um triângulo retângulo. Pelo desenho eu já dei a dica, né? De qual ângulo é 90 graus, mas a gente não sabe, né? Eu vou até desenhar ele de outra forma. Então nós vamos ter que descobrir qual ângulo desses aqui é um ângulo reto. Então não tem jeito, você faz aí, ó. Ó, considera, por exemplo, esse vetor aqui, que é o vetor AB. Considera o vetor, sei lá,
AC. E o vetor BC? Considera esses três vetores aí. Então vamos lá. Quem é o vetor AB? O vetor AB, a gente sabe que é B menos A. Vou fazer a continha aqui, né? Certo? B menos A, né? Então 2 menos 2 dá 0. 1 menos 3 dá menos 2. Menos 1 menos 1, menos 2. O vetor AC, por sua vez, que é o C menos A, vamos lá, fazer C menos A, né? 2 menos 2 dá 0. 2 menos 3 dá menos 1. Menos 2 menos 1 dá menos 3. Esse é o vetor AC. E o vetor BC, ele é o C menos B, que é 2 menos 2, 0. 2 menos 1, 1. Menos 2, menos 1, dá menos 1. Logo, aí tu vai calculando, né? AB escalar AC. Certo? Então tu vai ficar ó, com 0, menos 2, escalar 0, menos 1 e menos 3. Quanto é que dá isso? 0 vezes 0 dá 0, menos 2 vezes menos 1 dá 2, menos 2 vezes menos 3 dá 6, né? Isso aqui deu 8. Ou seja, eu fiz quem? Ó? Eu fiz AB. Não. Eu fiz AB escalar AC. Não deu 0. Então, esse ângulo aqui não é de 90. Vamos ver aqui outra coisa. Vamos ver quem agora. Sei lá, vou pegar AB com BC. AB com BC. Então, tu vai ficar com 0, menos 2, escalar BC, que é 0, 1, menos 1. Então, vai ficar 0 vezes 0, 0, menos 2 vezes 1, menos 2, e menos 2 vezes menos 1, mais 2. Então, esse deu 0, né? Ou seja, AB, eu fiz aqui AB com BC, tá vendo? Ora, então o ângulo entre esses dois vetores, esse e esse aqui, de fato, tem que ser 90 graus. Portanto, o triângulo ABC é retângulo em B. Não precisa nem calcular o outro, né? Ele já deu 90 aqui. É claro que o outro não pode também dar 90, né? De jeito nenhum. Entendeu, gente? Eu quero um vetor que seja ortogonal a esses dois vetores ao mesmo tempo. Tipo assim, tu tem aqui, ó, V1 e aqui tu tem um V2. O vetor que eu quero é um vetor assim, ó. Eu quero determinar um vetor desse jeito aqui, que seja ortogonal a esses dois vetores aí, V1 e V2. A figura já nos sugere que você tem várias possibilidades para essa resposta. Não é? Qualquer vetor que você pegar em cima dessa reta aqui, ó, vai ser solução para esse problema. Bom, mas enfim, eu quero saber pelo menos um, né? Pelo menos um vetor que esteja aqui, ortogonal tanto a V1 quanto a V2. Então basta você fazer o seguinte, né? Você tem que ter V escalar V1 igual a 0 e V escalar V2 igual a 0.
não é? V ortogonal a V1 significa isso. V ortogonal a V2 significa isso. Ora, então você tem x, y, z, escalar 1 menos 1, 0, igual a 0, e x, y, z, escalar 1, 0, 1, igual a 0. Ou seja, olha o que vai acontecer aqui, né? Você vai ficar com x vezes 1, que é x, né? Y vezes menos 1, que é menos y, mais 0z, né? Igual a 0. E aqui embaixo, ó, x vezes 1 dá x, mais 0y, mais z, igual a 0. Esse sistema é esse aqui, né? X menos y igual a 0 e x mais z igual a 0. Ou seja, você tem que y é igual a x e z é igual a menos x. X aqui pode ser qualquer número real. Portanto, todos os vetores da forma x, aí no lugar do y você bota x, no lugar do z você bota menos x. Aí esse x você pode colocar em evidência, fica 1, 1, menos 1. Portanto, todos os vetores dessa forma aqui, gente, com x real, são ortogonais a V1 e V2. Por exemplo, se você pegar V igual a 1, 1 menos 1, certo? Por exemplo, esse V aqui resolve o problema. Pronto, acabou. Ou 2, 2 menos 2. Aí você tem infinitas possibilidades de solução, né? Para esse tipo de questão aqui. Tá certo? Infinitas soluções. Como ele pediu um, né? Então, o meu é esse aqui, tá certo? O seu, de repente, é outro. Aí você coloca o que você simpatizar mais como resposta. Exemplo 4. Mostre que as diagonais de um losango são perpendiculares entre si. Então é o seguinte, você tem um losango aqui, ó, e aqui suas diagonais, ok? Coloca o V aqui e U aqui. Então, fazendo dessa forma, eu tenho esse vetor e esse vetor aqui, ó. Onde esse vetorzinho que está aqui, ele é justamente, e esse outro aqui, né? Esse é U mais V, e esse aqui vai ser o vetor U menos V. Então, quando você coloca a coisa desse jeito aí, como é que você vai mostrar que são ortogonais, né? Que esse ângulo aqui é de 90. Você vai pegar e calcular o produto escalar, né? É só fazer isso aqui, ó. Temos U mais V escalar U menos V. É só isso. A gente aprendeu que isso aqui é o módulo de U quadrado menos módulo de V quadrado. Só que no losango, todos os lados são iguais, né? Isso aqui são as medidas dos lados, né? Certo? Quando eu considero o módulo aqui.
Módulo de U é igual a módulo de V. Ora, então isso é zero, né? Provando nosso resultado. Calcule o ângulo entre. Então vamos ver como é que vai ficar isso daqui. Ora, então, gente, nesse caso aqui, nós temos o seguinte: cosseno de θ é U escalar V sobre módulo de U, módulo de V, né? Posso escrever dessa forma. A gente viu que o produto escalar era justamente isso vezes isso, né? Então, escrevendo dessa forma, você vai ficar aqui com 4 escalar menos 2, 2. E aqui embaixo, módulo de 4, módulo de menos 2, 2. Que é igual a... No numerador, você vai ficar com menos mais 2, mais 8. Ok? Fiz o produto escalar desse por esse. Ó. E aqui no denominador, você vai ficar com raiz quadrada de... Vou fazer direto, tá bom, gente? Eu vou ficar com 16 mais 1 mais 1. Então, eu vou ficar com raiz de 18. Eu vou colocar aqui. Vai que alguém não entenda. Vou ficar assim, né? E aqui eu vou ficar com 2 quadrado, mais 2 quadrado, mais menos 1 quadrado. Ok? Então, vamos ficar aqui com 9, né? E aqui, raiz de 18. E aqui eu fiquei com raiz de 9. Aqui eu vou ficar com 9, isso aqui dá 3, né? Então, 9 dividido por 3, aqui eu vou ficar com 3. E raiz de 18, se você fatorar a raiz de 18, vai ficar exatamente igual a 3 raiz de 2, né? É isso? Porque 18, lembra aí que 18 pode ser escrito como 2 vezes 3 ao quadrado, né? Aí eu 3 quadrados sai 3 da raiz, né? E fica só a raiz de 2. Ou seja, fiquei aqui com 1 sobre raiz de 2, que é raiz de 2 sobre 2. Você achou que cosseno de θ é raiz de 2 sobre 2. Então, o θ é o arco cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2. Ou seja, isso aqui é igual a 45 graus. Sabendo que V, sendo 2, 1 menos 1, forma 60 graus com AB, onde A tem essas coordenadas aqui, ó, e B tem essas coordenadas aqui, calcule M. Temos, né? Vamos escrever logo aqui AB, né? AB a gente já sabe que é B menos A, então vou fazer direto, tá bom? 4 menos 3 é 1, né? 0 menos 1 é menos 1. E M menos 2 vai ficar M menos menos 2. Fica M mais 2. Esse aqui é o nosso vetor AB. Logo, o que é que você vai fazer? O cosseno de 60 graus, ele vai ser igual a V escalar AB dividido por módulo de V módulo de AB. Ora, mas o cosseno de 60 a gente sabe que é o seno de 30, né? Isso aqui é, na verdade, um meio, né? E aqui tu fica com 2, 1 menos 1, escalar 1 menos 1, m mais 2,
dividido por módulo de 2, 1 menos 1. E aqui módulo desse outro cara aqui. Então, 1 meio, né? Então, veja, vamos fazer essa continha aqui, né? Você vai ficar ó, com 2 vezes 1, tá vendo? Que é 2. 1 vezes menos 1, que é menos 1. E menos 1 vezes isso aqui, ó. Menos m menos 2. Isso aqui dividido, aí vamos para as raízes, né? Para esses módulos aqui. Veja que o módulo disso vai ser a raiz quadrada de 2 quadrado, mais isso ao quadrado, mais isso ao quadrado. Então, isso aqui vai dar raiz de 6, né? Agora, esse outro aqui, umas coisinhas aqui para a gente ver, né? Você vai ficar com 1 ao quadrado, mais esse outro ao quadrado aqui, que é 2, né? Mais o m mais 2 ao quadrado. Ou seja, meio igual. Aqui eu posso cancelar esses dois, vou ficar com menos 1 aqui, menos m aqui. Aqui, raiz de 6. E aqui vamos ficar, gente, com m ao quadrado mais 4m, certo? Que é 2 vezes m vezes 2, dá 4m, mais 2 ao quadrado, que é 4, mais 2, 6. Ou ainda, 1 meio menos 1 menos m, dividido por raiz de 6m ao quadrado, mais 24m, mais 36. Eleva ao quadrado ambos os membros. Certo? Se você elevar ao quadrado aqui, você pode tirar esse menos, tá? Fica isso aqui ao quadrado. E elevar ao quadrado aqui, acaba com essa raiz. Então, você fica com 1 quarto igual. Esse daqui vai ficar m quadrado mais 2m mais 1 dividido por 6m quadrado mais 24m mais 36. Ou ainda, você pode chegar aqui, certo? E multiplicar por 2, só para simplificar um pouco mais, sabe? Porque se você multiplicar por 2, eu já devia ter feito antes, mas tudo bem. Você multiplica isso aqui por 2, então aqui vai ficar 2, né? Multiplicando aqui por 2, aí aqui fica 3, aqui fica 12, e aqui eu vou ficar com 18, né? Aí agora faz meio pelos extremos, fica 3m quadrado mais 12m mais 18 igual a esse aqui vezes 1, né? E esse aqui tem que multiplicar por 2, tá? 2m quadrado mais 4m mais 2. Aqui fica assim, né? M quadrado aqui, 2m menos 4. Então aqui você vai ficar com 8m e é mais, né? Tá certo? E aqui você vai ficar com 16. Pronto. Então você chegou a essa equação de segundo grau que vai ter uma solução dupla, né? Que é menos 4. Você olha para ela e você já vê que dá, o m dá menos 4, né? Porque eu não sei se vocês já repararam, mas nas equações do segundo grau, o que aparece aqui é menos a soma das raízes. E o que aparece aqui é o produto das raízes. Então, basta você pensar em dois números dois números cujo menos a soma dê 8, certo? E cujo produto dê 16, certo? Então, esse número é menos 4. Menos 4 vezes menos 4 dá 16, certo?
E menos 4 dá menos 8. Isso é um jeitinho bem rápido de você resolver a equação do segundo grau, né? Se você não se sentir confortável em fazer dessa forma, então vai lá para a fórmula com delta, né? E acha as raízes. Tá certo? Eu tenho um triângulo e eu sei quem são as coordenadas de cada vértice desse triângulo. Eu quero saber quem são os ângulos internos desse triângulo. Eu não vou fazer todos, tá certo, gente? Eu vou fazer só aqui, ó. Vou pegar aqui a B e a C. Aí os outros, você verifique aí no seu caderno. Você considera a B e a C. Ó, o vetor AB vai ser 2 menos 3 menos 1, menos 1 menos 3 dá 2, né? E 2 menos 3 vai dar menos 1. E o nosso vetor AC, ele vai ser 1 menos 3, que é menos 2, 0 menos 3, que é 3, e 2 menos 3, que é menos 1. Feito isso, eu vou chamar de A, esse ângulo aqui. Chama esse de B e chama esse aqui de C. Então, feito isso, o cosseno de A vai ser quem? O produto escalar de AB por AC, que são os vetores que estão formando ele, né? Dividido pelos módulos de AB e módulo de AC. Então joga aqui, menos 1, 2, menos 1, escalar, menos 2, 3, menos 1. Dividido pelo módulo de menos 1, 2, menos 1, módulo de menos 2, 3, menos 1. Aí é só fazer essa continha aqui, né? Então, o cosseno de A vai ser igual. Menos 1 vezes menos 2 dá 2. 2 vezes 3, 6. Menos 1 vezes menos 1 igual a 1. E esses módulos aqui, né? Vão dar quanto? 2 ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, 6, né? E aqui eu vou ficar com 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Então você vai ficar com 9, tá certo? 9 mais 1, 10, 14, né? Vai ficar com 14 aqui. Ou seja, 6 vezes 14 dá 84, né? Então aqui fica a raiz de 84 e aqui em cima fica 9. Ora, então quem é o ângulo nesse caso? A é o arco cujo cosseno é isso daqui. Esse é o ângulo A. Fica como exercício para vocês, né? Encontrar B e C.